Olá pessoal, tudo bem? Na sequência eu vou passar para vocês as orientações referentes à atividade de criação de projeto de arquitetura com base na arte grega, mais especificamente ao que se refere à arquitetura greco-romana. Então, peço que vocês prestem atenção, qualquer dúvida que surgir, vocês terão as orientações no final do vídeo como proceder, ok? Grande abraço! Então vamos prosseguir com as orientações referentes a esse projeto de arquitetura envolvendo os conceitos da arte grega. Então pessoal, como vocês podem observar aqui, eu tenho a proposta da atividade, desenho sobre a arte grega. O primeiro item, e que eu considero como o mais importante, é o que está descrito: criação de desenho de um templo com as características da arte grega antiga. Ou seja, com base no conteúdo do que eu expliquei sobre a arte greco-romana, vocês vão desenvolver um projeto de desenho de um templo grego. Deverá conter no desenho, no mínimo, os seguintes itens, pessoal, os seguintes elementos. Então, nós temos 4 objetivos para atingir durante a execução dessa atividade. Primeiro deles, envolve a criação de uma escadaria, e essa escadaria deverá conter 3 degraus. O segundo elemento é relacionado a 4 colunas, ou seja, na representação do desenho de vocês deverá ser inserido 4 colunas. O terceiro elemento ele se refere ao entablamento. Professor, eu não lembro o que significa o entablamento, o que faz parte da arquitetura grega. Eu vou explicar já logo na sequência de uma maneira mais didática para vocês. O quarto e último elemento que deverá conter no seu desenho é o frontão. O que é o frontão? Ele é aquela parte superior da nossa arquitetura grega que tem no formato triangular. Ele deverá também estar presente na representação do seu desenho. Logo a seguir eu vou demonstrar aqui alguns modelos que servirão de referência para a criação do seu projeto de arquitetura. Então aqui na sequência, pessoal, temos alguns critérios a serem seguidos quanto à criação do desenho em si. Ou seja, no primeiro item, no seu caderno de desenho ou numa folha em branco. Ou seja, a representação desse projeto de arquitetura ele deverá ser elaborado na folha do caderno de arte de vocês para na sequência ser registrado em forma de fotografia, ou poderá ser feito então numa folha sulfite e logo na sequência também ser registrado em forma de fotografia para anexar no formulário referente a ele. Na sequência, faça uma margem de 1 a 2 centímetros caso a folha do teu caderno de arte não tenha essa margem. Eu sei que alguns cadernos de vocês já são pautados, já tem as margens ali posicionadas na folha do caderno, mas se o teu caderno de arte não tem essas margens, deverá ser inserida então uma margem de 1 a 2 centímetros. Se a atividade for realizada então na folha de papel sulfite, essas margens também deverão ser acrescentadas de 1 a 2 centímetros. Na sequência, próximo critério, explore todo o espaço da folha. O que isso quer dizer? Que a representação do seu desenho não deve ser pequena em relação ao espaço vazio da folha. Ou seja, a composição a ser criada deverá ser uma composição grande, em que o espaço ocupado pelo desenho seja maior do que o espaço vazio da sua folha. Outro critério, trabalhe com o plano de fundo, ou seja, não deixe a parte de trás do desenho, a composição, simplesmente vazia. Pelo menos adicione uma cor, faça um processo de colorização. O último item, pinte, pessoal. Não deixe o trabalho feito, pintado de qualquer jeito, ou só passar, rabiscar o lápis de cor. Capriche no teu trabalho, porque claro que um dos critérios também será em relação ao preenchimento, à colorização. Se for preenchido de qualquer jeito, somente rabiscado, haverá desconto de nota no trabalho a ser elaborado. Então procure manter um capricho no processo de elaboração. Até porque vocês possuem um tempo hábil, que eu vou disponibilizar de pelo menos 7 dias para a elaboração dessa atividade, registro e anexo no formulário correspondente. É mesmo, é? Então, na sequência, eu tenho aqui demonstrando para vocês algumas fotografias e representações gráficas, desenhos de templos que servem de inspiração para o trabalho a ser elaborado. Pode fazer igual? Pode tentar reproduzir essas características, mas lembrando que, no caso, a quantidade de colunas, que é um dos objetivos que vocês deverão atingir nessa atividade, no caso de vocês são apenas 4 colunas.
todos os templos que estão representados aqui nessa imagem possuem mais do que 4 colunas. Então, no desenho de vocês, no projeto, deverá ter apenas 4. Na sequência, então aqui nós temos duas representações, uma em formato de fotografia, que está do lado direito da nossa apresentação de slides, uma reprodução bem próxima do Parthenon, que é o templo dedicado à deusa Atena, criado lá no período da Grécia Antiga, e do lado esquerdo nós temos um desenho, um projeto, também referente a um templo com as características do que vocês vão elaborar. Na sequência, alguns itens relacionados que podem servir de referência para a criação das colunas. Lembrando que na primeira aula da semana desse conteúdo eu exemplifiquei para vocês as 3 ordens de colunas: a coluna dórica, a coluna jônica e também a coluna coríntia, que pode servir de referência para a criação do seu trabalho, da representação da coluna que você queira inserir no seu projeto de arquitetura. Na sequência, nós temos também aqui a análise do que se refere, pessoal, ao desenvolvimento do frontão, por exemplo. Vocês notem que aqui na parte superior, aqui desse lado esquerdo, nós temos o frontão, que é essa parte triangular. Então ela vai servir de referência para vocês para criar o frontão do teu projeto. Ele pode ser somente preenchido, né, um triângulo preenchido com cor, ou vocês podem criar algum desenho relacionado com alguma temática específica. Reprodução, por exemplo, de uma imagem de um templo que seja de uma determinada divindade mitológica grega. Você pode fazer ali uma cena, uma reprodução delas. Aqui do lado direito da nossa apresentação de slides, algumas das colunas, como eu citei durante o tempo da nossa aula. Essa, na parte superior aqui, é uma coluna dórica, e aqui são as mais simples e mais elegantes. Na sequência, nós temos uma coluna jônica, e na parte inferior, nós temos a coluna coríntia, que é a mais ornamentada. A seguir, na sequência, então, pessoal, nós temos a explicação de acordo com o que eu havia orientado também durante a primeira aula desta semana. Tridimensionalidade no que se refere à estrutura organizacional desse templo. Na parte inferior, nós temos, então, a estilobata, que neste caso são 3 lances de escadas que servem como base para a criação do seu projeto arquitetônico. Na sequência, nós temos as colunas. Essas colunas, lembrando que no projeto de vocês deverão ser apenas 4 colunas, certo? Então, no projeto de vocês, no caso do exemplo que está sendo projetado aqui na nossa apresentação, são 8 colunas. No desenho a ser elaborado por vocês, serão apenas 4 colunas. Na parte superior das colunas, nós temos aquilo que é o entablamento. Nessa parte superior aqui, nós temos o friso. Se vocês quiserem ornamentar, ou seja, decorar da mesma maneira como é apresentado aqui nessa nossa aula, fique à vontade, pode servir de referência. Se você quiser pesquisar, por exemplo, no Google, exemplos a serem inseridos no teu projeto, também fique à vontade, pessoal. Logo abaixo, então, do friso, nós temos a arquitrave, que é ela que está sobre a base de sustentação da coluna. No caso dela, não tem nenhuma ornamentação, pessoal. Na parte superior, nós temos o frontão, que é essa parte triangular que vocês vão inserir também no seu projeto. Lembrando que ela pode ser decorada com alguma cena referente a algum tema mitológico que você queira inserir, ou simplesmente ser colorida, como é o caso de alguns exemplos de trabalhos de alunas e alunas que eu pretendo exemplificar na sequência para vocês. Então aqui na sequência, pessoal, vocês estão observando o trabalho relacionado com os mesmos critérios e com os mesmos objetivos que eu estou passando para vocês. No caso da imagem da esquerda, nós temos ali as 4 colunas representadas, nós temos ali a presença dos 3 lances de degraus e também temos o entablamento na parte superior das colunas e o frontão. No caso dessa primeira imagem do lado esquerdo, a opção desse aluno ou dessa aluna foi de preencher totalmente, né, o frontão, que é no formato triangular, com cor. No exemplo do lado direito, notem que também 4 colunas, 3 lances de degraus e também temos na parte superior o frontão e o entablamento, que não está tão decorado quanto a imagem do lado esquerdo, mas nós temos a presença do entablamento. Na sequência, nós temos outros 2 trabalhos que servem de referência para a composição que vocês vão elaborar. Do lado esquerdo, nós temos as 4 colunas, aqui representadas em amarelo,
os 3 lances de degraus e também, né, nós temos o entablamento e o frontão, nesse caso sem o preenchimento. Um detalhe importante, pessoal, que eu falei sobre o processo de colorização. Notem que nós temos um espaço específico que são as bordas, né, que nós temos aqui de referência da margem de 1 a 2 centímetros, que vocês também deverão fazer, independente se for no caderno de arte que não tenha a margem, vocês vão precisar adicionar ela. Se for na folha sulfite, precisará também colocar a sua margem de 1 a 2 centímetros. Temos o desenho, a ocupação do projeto do desenho de uma composição grande, ou seja, que o espaço ocupado pelo desenho ele é maior do que o espaço vazio da folha, e o preenchimento na colorização. O exemplo que está do lado direito também, nós temos ali até uma representação de uma paisagem, ou seja, nós temos todos os elementos, todos os critérios aqui atingidos, ou seja, os 3 lances de degraus, as 4 colunas, o entablamento, nós temos o frontão no formato triangular, processo de colorização tanto do desenho, que é o projeto do templo arquitetônico, mas também o fundo, ou seja, não está em preto e branco e o fundo não é totalmente branco. Vocês deverão preencher porque a colorização também será um critério para desconto ou para o acréscimo da nota referente a essa atividade. Depois de concluir a atividade, independente se é no caderno ou na folha sulfite, vocês deverão registrar em formato de fotografia e anexar essa imagem no formulário que já está disponível no Google Sala de Aula, ok? Pessoal, maiores dúvidas em relação ao processo criativo dessa atividade, vocês poderão colocar os comentários, as dúvidas de vocês nesse vídeo que está publicado aqui no canal ou na publicação no Google Sala de Aula no formato de comentário, ok? Então, espero que vocês tenham ali um bom desenvolvimento da atividade. Qualquer dúvida, temos nossos meios de comunicação. Desejo que vocês fiquem bem, fiquem seguros e até a nossa próxima aula, pessoal.